Bom dia, gente. Bom dia, tudo bem? Estamos aqui para mais um devocional nesse dia especial, 18 de novembro, feriado nacional, porque é meu aniversário. 4.9, até que o Senhor tem nos ajudado, glória a Deus. Mas mais um motivo para nós fazermos o nosso devocional, estudar a palavra, porque hoje é meu aniversário, não é isso? Então, o tema hoje é o amor que confronta. O amor que confronta. E a gente vai ler Gênesis 4, do 1 ao 12. Bem logo no início da Bíblia. Nem conto, eu tava aqui preparando para entrar na live, de repente uma coisa voou aqui, uma gotinha voou do chão na mesa. Tá demais, é tu mesmo que eu tô falando. A cara dele, deixa eu mostrar para vocês. É de tu mesmo que eu tô falando. É de tu mesmo que eu tô falando. Tá nem aí. Tá com a vida ganha. Tá com a vida ganha. Então vamos lá. Gênesis 4. Quatro, 1, 12. Amor que confronta. Vamos ver o que nos espera. Fica aí. Deus tem uma palavra poderosa para mim e para você. Hoje sem efeito, sem filtro, olha só, cheia de espinha. Mas eu, tô bonita, que hoje é meu aniversário. Já cuidei da pele. Vamos lá. Caim e Abel. Coabitou Adão com sua mulher, Eva, a qual concebeu e deu à luz Caim. E disse: adquiri um varão pela vontade do Senhor. Depois deu à luz Abel. Meu Deus, seu irmão. Isso aqui foi presente de aniversário. Vocês estão me ouvindo direitinho? Fala aí, gente. Está ouvindo direitinho? Porque é a primeira vez que eu uso o fone que eu ganhei. Ó, ganhei de presente. Olha que bonitinho. Depois deu à luz Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador da terra. Aconteceu que, passado um tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel trouxe também dos primogênitos de suas ovelhas e da gordura destas. E o Senhor se agradou de Abel, de sua oferta. Mas não se agradou de Caim, nem de sua oferta. Irou-se Caim sobremaneira e descaiu seu semblante. Então o Senhor disse a Caim: por que tiraste e por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não será enaltecido? E se não fizeres bem, o pecado está à sua porta. Com tudo isso, para ti será seu desejo, mas tu dominarás sobre ele. Disse Caim a seu irmão Abel: saiamos ao campo. E aconteceu que, estando eles no campo, Caim se levantou contra seu irmão Abel e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E Caim lhe respondeu: não sei, porventura sou eu guardador do meu irmão? Nossa, ainda respondeu, né? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama a mim desde a terra. Agora, pois, maldito sejas tu sobre a terra, que abriu sua boca para receber pela tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará mais sua força. Errante e fugitivo serás na terra. Sinistro, né? Porque esse texto ele retrata justamente do primeiro assassinato, né, que se descreve na Bíblia. E por causa de inveja, né, um coração endurecido
Então, ali nesse texto fala várias questões. E o tema hoje é amor que confronta. Por que você está tão furioso? O Senhor perguntou a Caim. Versículo 6. O Senhor estava dando conselhos a Caim ainda antes dele praticar o mal que ele estava pensando. Mas mesmo assim ele preferiu dar ênfase. Ainda pensou na possibilidade de ludibriar a Deus, dando uma má resposta para o próprio Deus, quando ele falou: agora, pois, maldito seja tu sobre a terra, que abriu a boca para receber pela tua mão o sangue do teu irmão. E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra, né? Quando o Senhor disse a Caim: onde está Abel, teu irmão? Caim lhe respondeu: não sei, porventura sou eu guardador do meu irmão? Né? Que resposta! Ele era uma boa pessoa em muitos aspectos, mas todos viam a dificuldade dele em lidar com a raiva. Como ele era eficiente e cumpria bem o seu papel, a ira dele nunca foi confrontada, nem tratada adequadamente. Com o tempo, isso feriu muitas pessoas e finalmente antecipou o fim de uma carreira que poderia ter sido muito melhor para esse irmão em Cristo. Se ao menos eu tivesse escolhido confrontá-lo com amor anos antes. Deus nos provê a maneira perfeita sobre como confrontarmos o pecado de alguém com amor. Caim enfureceu-se e, sendo agricultor, ele apresentou parte de sua produção como oferta ao Senhor. Mas Deus deixou claro que a oferta não era aceitável, rejeitou a de Caim. E Caim se enfureceu e ficou transtornado. No entanto, Deus o confrontou e disse: por que você está tão furioso? O Senhor disse a Caim para que abandonasse seu pecado e buscasse o que era bom e certo. Infelizmente, Caim ignorou as palavras de Deus e cometeu um ato horrível. Embora não possamos forçar os outros a abandonar seus pecados, podemos confrontá-los com compaixão. Podemos falar a verdade em amor, para que ambos nos tornemos cada vez mais parecidos com Cristo. Efésios 4:15. E da mesma maneira que Deus nos dá ouvidos para ouvir, também podemos receber duras palavras de verdade de outras pessoas. Porque é importante praticar o confronto no amor. Tem gente que não está preparado para ser confrontado. Mas o confronto, muitas vezes não, o confronto é necessário. É necessário o confronto. É no confronto que a gente para refletir. Se a gente tiver um coração aberto, a gente vai perceber aonde a gente tem falhado, né? E o que a gente pode melhorar. É quando a gente é confrontado, seja na palavra ou através de uma pregação ou através de alguém, é quando essa pessoa fala a verdade pra gente, é que a gente reflete e que a gente consegue entender os propósitos de Deus, né? No primeiro, eu não tenho problema nenhum em confrontar ninguém, porque eu tenho esse chamado mesmo, exortativo, é um chamado que eu tenho. E eu sei que a pessoa vai ficar de bico por um tempo, depois vai refletir, vai ver que eu estava falando por bem dela, era verdade, pronto. Né? Tem algumas pessoas, você vai derrubar isso aí, gotinha. Aí ele tá bicando a florzinha aqui, essa flor eu comprei, é de folha de bananeira, para. Aí, o que acontece? Por várias vezes eu aconselhei pessoas, a pessoa achou ruim, eu confrontei na palavra, a pessoa ficou de bico e depois ela fala que eu sou um anjo de Deus na vida dela, porque eu não tô nem aí se ela vai ficar de bico ou não, entendeu? Vai ter o trabalho de ficar de bico e de desfazer o bico. A mesma coisa com filhos, hoje em dia tem um trelelê, um mimimi de
né? Não pode confrontar o jovem, a criança, vai querer se suicidar, né? Você sabe? Então, não é bem por aí, não. Entendeu? A gente precisa confrontar os filhos, a gente precisa, em amor, demonstrar a nossa preocupação, porque o que acontece? Lá no condomínio onde eu morava, uma vez a menina relatou que a mãe dela foi chamar ela pra subir, né, pra ir pra casa, e aí a coleguinha, ela falou, que chata, cara, minha mãe é muito chata, não sei o quê. Aí a colega virou pra ela e falou assim, pois minha mãe não tá nem aí pra mim, se eu ficar aqui até 2 horas da manhã, ela não tá cagando e andando pra mim, entendeu? E a menina, ou seja, a necessidade da correção existe. E quando a gente não corrige, a gente indiretamente está mostrando que não ama. E a criança ou adolescente, ele percebe isso, que a gente pouco se importa, né? Agora, se a gente sempre conversa, se a gente confronta, se a gente mostra com carinho, com amor, o caminho certo, fala, filho, eu já tive essa experiência, já fui jovem, não vai por aí, mamãe tá falando, porque se você for, você vai quebrar a cara, né? E ter esse diálogo. O que acontece hoje em dia é que não existe o diálogo, porque não se tem tempo para conversar, não se tem tempo para almoçar junto, não se tem tempo para escutar o filho. Né? Ontem eu assisti na plataforma do You, né? Um vídeo de um testemunho de uma mulher que ela quase morreu, ela era advogada. E ela quase morreu, teve um encontro com Deus, ele levou ela em vários lugares, né? Inclusive mostrou como estava a vida dela e como ficaria a vida dos filhos. E ela está falando nesse testemunho sobre a questão de ela sempre quis trabalhar e o Deus da vida dela era o trabalho e que Deus tinha falado isso para ela, mas permitiu que ela voltasse novamente. Depois de 23 minutos e pouco sem respirar, com parada cardíaca e respiratória, ela simplesmente, deixa eu botar aqui no Não Perturbe, porque hoje é meu aniversário e as pessoas vão estar ligando enquanto eu estiver na live. E então, ela falou sobre isso, sabe? Isso mexeu muito comigo. E há muitos anos atrás eu estava numa vibe assim, eu estava trabalhando com marketing multinível, indo viagem a viagem, trabalho a trabalho, nunca tinha tempo para estar final de semana com minha família, era reunião atrás de reunião. E eu parei para pensar, meu Deus, depois de 4 anos fazendo isso, eu falei, meu Deus, o que é mais? Quando veio a pandemia, né? Aí eu pensei, o que é importante na nossa vida, sabe? Se não o ministério maior que Deus nos deu, que é a família, para que a gente venha cuidar e cuidar bem, ensinar no caminho os nossos filhos que devem andar. É por isso que essa geração tá tão desorientada, tá tão sem personalidade e sem identidade, né? Então eu glorifico a Deus pelos filhos que tenho, pela capacidade que Ele tem me dado e de sabedoria, de saber a hora de parar e a hora de cuidar. Então hoje eu tenho um de 15 e um de 10, eu não estou trabalhando, eu estou cuidando, eu estou administrando meu lar, mesmo sem condições para isso. Ai, Viviane, quem precisa? Ué, ou eu confio em Deus, se Ele deu essa direção, ou eu confio. Eu sou educadora física, eu sou esteta, né, esteticista, massoterapeuta humanizada, e Deus mandou parar, e eu parei, né? Eu tenho minha profissão, minhas profissões. As pessoas me chegam ontem, a minha professora da academia estava com uma dor, eu fiz uma massagenzinha nela rápida lá para aliviar. Ela falou, meu Deus, você não pode trabalhar mesmo não, sua mão é ótima. Mas eu estou em obediência.
em obediência, porque Deus sabe o que faz. O Senhor sabe o que é melhor para você e Ele tem suprido todas as nossas necessidades, né? Então agora eu queria que a gente pudesse refletir por que é importante praticar o confronto com amor. Por que é importante praticar o confronto com amor, né? Já falei aqui. Olha que foi, meu amor. É o pintinho, gente, que eu adotei porque a galinha rejeitou. E ele já tá desse tamanho, ele tá abusado. Ele subiu aqui do chão, ele voou aqui na mesa. Então, vamos orar. Se você tiver algum pedido de oração nessa hora, escreve aí no chat para que eu possa ver, tá bom? E a gente possa orar nesse sentido, que o Senhor nos dê sabedoria para confrontar em amor, não é em acusação, não é apontando, que a gente seja agente atraente no reino de Deus e não repelente, né? Eu sempre falo isso. A gente não pode, com as nossas atitudes, repelir as pessoas do reino. A gente precisa atrair, e eu costumo falar, primeiro a gente ganha a pessoa pra gente. Quando a gente ganha pra gente, ela começa a ver a gente como referência, ela começa a observar a nossa vida, a gente ganha a confiança da pessoa e tudo que a gente falar, aquela pessoa vai ouvir, vai ter uma disponibilidade para ouvir melhor, né? E isso é muito importante. Oremos. Não tem pedido de oração, gente? Oremos. Orem por mim, viu? Hoje é meu aniversário. Senhor, meu Deus, Pai amado, Pai querido, estamos aqui na Tua presença, Senhor, para te agradecer, Senhor, por mais um dia na Tua presença, ó Deus. Que o Senhor venha, Senhor, nos abençoar, que o Senhor venha nos encher da Tua presença, que o Senhor, em nome de Jesus, esteja com cada uma das pessoas que estão aqui, Senhor, participando dessa live, nem que por um segundo, Deus. Que o Senhor possa entrar em suas casas, possa entrar nas suas famílias, Pai, e trazer, Senhor, a paz que excede todo entendimento, trazer, meu Deus, a cura, Senhor, seja na alma, no corpo, no espírito, que o Senhor possa, Senhor, em nome de Jesus, nos ajudar, Senhor, em sabedoria, saber o momento de confrontar em amor, né? Na paz que excede todo entendimento que só vem de Ti, Senhor. Que o espírito de confusão saia das nossas vidas, que tudo aquilo, Senhor, que se levanta contra os Teus servos, contra os Seus filhos, contra mim, caia por terra em nome de Jesus, que todo laço do passarinheiro, que toda feitiçaria, que toda palavra lançada contra nós caia por terra em nome de Jesus. Que o Senhor nos dê um dia mais do que abençoado para a honra e glória do Teu nome. É o que te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Que você tenha um dia abençoado, uma terça-feira abençoada para a honra e glória do Teu nome. Para a honra e glória do Teu nome, Senhor, né? Pelo amor de Deus. Beijos, fica com Deus. Dá tchau, amor. Dá tchau pro pessoal, dá tchau. Gotinha. Dá tchau. Tchau, gente. Tchau, gente. Beijo.